Oi, tudo bom? Meu nome é Yara, sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia aqui da Masters e hoje a gente vai saber quando a gente solicita um ecocardiograma ou um eletrocardiograma e o que cada um faz, tá bom? Eu vejo que hoje as pessoas têm algumas dúvidas, né, com relação a esses exames, que eles pensam, eu vejo muitos tutores pensando assim, um eletrocardiograma é um exame mais simples e um ecocardiograma é um exame mais sofisticado, mais completo, mas na verdade não. Eles são dois exames para duas coisas totalmente diferentes, né? Um não é mais simples e o outro é mais completo. Isso não é assim que funciona, tá? Como que funciona? Primeiro, vamos falar sobre o eletrocardiograma. O eletrocardiograma normalmente a gente faz com uns aparelhinhos desse, né? Esse é o eletro, tem de algumas marcas aí. Essa é normalmente que a gente usa, é a melhor para mim considerada a do mercado. Ele vê várias derivações aí. A gente faz junto com os eletrodos, onde a gente coloca os eletrodos no animal, né? Esse eletrocardiograma aqui ele tem 12 derivações que a gente analisa no paciente e essas garrinhas aqui, né, a gente coloca nos membros do paciente, acho que vocês já viram, e daí a gente consegue ver o mapa do eletrocardiograma. Só tirando uma dúvida, não dá choque, tá bom? A gente coloca no animalzinho para segurar, porque a gente coloca com aquele adesivinho, né? Só que a gente teria que raspar todos os animais, isso não daria muito certo. Então tem essa garrinha aqui que a gente coloca no animalzinho, né? E deixa lá, a gente coloca o álcool para dar um contato do eletrodo junto com o membro do animal e daí a gente roda o eletro. Para que serve o eletro, né? Resumindo, ele serve para a gente ver a atividade elétrica do coração. O que é isso? A gente quer ver como que tá, se esse animal tem arritmia ou não. É para isso que serve o eletro, para ver se ele tem ou não arritmia, para a gente ver se essa frequência cardíaca, se esses batimentos estão ordenados ou não. Qual que é o normal desse coração bater? É tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então lá vão se formando várias ondas que eu vou ver. É tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então tá certo. Ou senão a gente tem uma outra também que também é normal, que se chama arritmia sinusal. O nome é meio feio, né? Arritmia parece que é uma coisa ruim, mas na verdade não. É o mesmo som, só que ao invés de ser tum-tum, 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 é tum-tum-tum-tum-tum, tum-tum, 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 tum-tum-tum-tum. Por que dessa variação? Quando o animal inspira, normalmente essa frequência aumenta, tum-tum-tum-tum-tum, e depois ela diminui, tum-tum, tum-tum. Tum, 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 tum. Mas a arritmia normal, ela também é normal. Qualquer coisa que fuja disso no eletrocardiograma, a gente tem várias partes do coração, normalmente bate a parte de cima e depois a parte de baixo, mas em alguns momentos tem arritmia, essa parte por algum motivo bate primeiro do que essa, então a gente tem que descobrir de onde é essa arritmia e como ela está sendo formada. E só dando um adendo super rápido, o Holter é um eletrocardiograma, mas o Holter é um aparelhinho que a gente coloca, menorzinho que esse aqui, a metade, né, que a gente coloca no animal, coloca os eletrodos e daí é feito o eletro em 24 horas. Não é só porque não tem arritmia no eletro que a gente faz aqui no consultório por volta de 5 minutos que esse animal não tem arritmia. O Holter serve para a gente ver durante 24 horas se essa arritmia não está acontecendo. Então, vamos lá. Eletro é para ver a arritmia. É por isso que é tão normal da gente pedir aí de exame pré-cirúrgico para ver se a gente não vai ter nenhum problema durante a anestesia, porque vai que esse animal já tem alguma arritmia, né? Então, a gente só vê isso porque isso é derivado de algumas drogas também. O anestesista usa o eletrocardiograma durante a anestesia, porque como ele faz uso de várias medicações, ele precisa saber se não deu nenhum probleminha no coração, tá bom? Certo isso? Agora nós vamos falar sobre o ecocardiograma. O ecocardiograma é esse aparelhinho que está aqui atrás de mim, ele é um ultrassom do coração. Então, que nem aquele ultrassom que a gente faz do abdômen mesmo, a gente vai ver o coração. Lembra lá que a gente via se isso está se mantendo numa frequência normal? Aqui já é para outra coisa, é para a gente ver a anatomia do coração. O que eu quero falar como anatomia? Eu quero ver como que é a parede desse coração, vou ver o fluxo sanguíneo nesse coração, eu quero saber se as paredes, a anatomia, tá tudo do tamanho normal. Então, neste aparelho, eu consigo medir a parede. Por exemplo, esse animal tá com arritmia, é uma arritmia muito grave, vamos pedir um eco porque ele é melhor?
Não, porque é arritmia. Arritmia a gente só vê no eletrocardiograma. Aqui eu vou ver a parede. Será que essa parede está defeituosa? Tá faltando algum pedaço dela? Ela tá maior que o normal? Ela tá menor do que o normal? A gente vai ver as válvulas do coração funcionando. Essa válvula tá íntegra? Ela tá com degeneração? Quanto ela tá de degeneração? Tem coágulo lá dentro? O fluxo tá normal? Tá funcionando sopro? Ou tá funcionando normal? Tá formando sopro? Quanto que tá de sopro aí? É um sopro discreto, moderado, importante, que é o turbilhonamento que a gente vê dentro do coração. Então aqui eu consigo olhar, ver o coração por dentro e o mais importante, eu consigo fazer a medida, né, de cada parte. Eu consigo medir quanto que tá essa parede. É para isso que serve o ecocardiograma, para a gente ver esse coração funcionando, mas é para que eu consiga ver a anatomia. Por exemplo, se eu ouço o meu paciente com sopro, eu vou pedir qual? O ecocardiograma. Quem vai ver fluxo sanguíneo, quem vai ver paredes, teve remodelamento ou não, é o ecocardiograma. Mas tem uma coisa que pode acontecer. Eu faço o meu eletrocardiograma, por exemplo, que é para ver o ritmo cardíaco, e lá aparece, por exemplo, sugestivo de sobrecarga de átrio esquerdo. Quer dizer que ele tem aumento de átrio esquerdo? Não. Quer dizer que eu preciso tratar? Não. É sugestivo. Ele consegue tentar ver algumas alterações que podem nos indicar que tem alguma alteração anatômica. Por isso que está escrito lá, sugestivo de sobrecarga. Então a gente já fica esperto. Será que ele tem esse aumento mesmo? A hora que a gente vê isso, o que a gente faz? Aí a gente pede um ecocardiograma. Será que essa suspeita que o eletro me disse que talvez tenha uma sobrecarga é verdade? Será que esse átrio está aumentado de verdade? Às vezes está aumentado mesmo, mas às vezes não está. É por isso que, como eu quero ver a anatomia, eu vou lá e faço o ecocardiograma. Daí eu falo, olha, tem, não tem. Uma coisa que é muito normal de acontecer também é durante o raio-x vir com suspeita de cardiomegalia, ou seja, aumento do coração. O raio-x pode falar que o coração está aumentado? Também não. O raio-x só vê por fora. O que a gente faz quando tem suspeita no raio-x que está aumentado? Qual que a gente pede? O eletro ou o eco? Bom, de novo, se eu estou querendo ver a anatomia do coração, porque ele está com suspeita que esteja maior do que o normal, a gente faz o ecocardiograma. E lá a gente vai ver se esse aumento ele é verdadeiro ou não. De vez em quando é, algumas vezes não é. Eu vou dar umas, por exemplo, às vezes a gente tem York. O York sempre aparece que está aumentado no raio-x pela anatomia dele. Isso é normal, sempre parecer que um coração de York está aumentado, mas a gente vai lá e tira essa suspeita no ecocardiograma. Tem alguns animais que são obesos. Aqui no tórax tem o coraçãozinho do animal e em volta desse coração tem uma membrana chamada pericárdio. É uma bolsinha que segura o coração lá no lugar para ele não ficar batendo ali dentro do tórax. Só que alguns animais obesos, ele fica com muita camada de gordura em volta do coração. Só que o raio-x é uma foto que a gente vê por cima. Então, assim, a hora que a gente mede no ecocardiograma, a gente vê que as medidas estão normais. Mas no raio-x ficou parecendo aumentado, por quê? Porque a gente acabou vendo a camada de gordura, porque a gente vê por fora, tá bom? Então, essa é a diferença de eco e eletro. Auscultou um sopro cardíaco? Ecocardiograma. Auscultei arritmia cardíaca? Eletrocardiograma. Em alguns casos a gente vai precisar os dois, porque algumas arritmias podem gerar problemas anatômicos e alguns problemas anatômicos podem gerar arritmia. Muitas vezes a gente acaba precisando dos dois exames, tá bom? Mas também a gente sempre precisa fazer um eco check-up, porque não é toda doença que provoca sopro. Vou te falar de uma doença que é o PDA reverso, que ele não tem sopro. E daí a gente precisa fazer o ecocardiograma porque tem bastante alteração e a gente só consegue mensurar, ver a anatomia nele. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Tchau, tchau!